E agora vamos saber como é trabalhar no mercado italiano, inclusive na área jurídica. Por isso, vamos até lá conversar com Marcela Oliveira, ela que é mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e carreiras e mora na Itália há 10 anos. Olá, Marcela, seja bem-vinda. Boa tarde, quase boa noite para você. É bem isso. Então, olá, pessoal, é um prazer estar aqui e estar falando sobre o mercado de trabalho italiano e as oportunidades que o mercado italiano pode estar dando para brasileiros, né? E antes de falarmos do mercado italiano, algumas pessoas devem perguntar: mas como essa brasileira está na Itália orientando o mercado de trabalho não só para brasileiros, mas também para italianos? Conte um pouquinho da sua história. Então, a minha história começou, né? Tipo, eu vim passar férias aqui na Itália, e daí eu já aviso para todo mundo, gente, toma muito cuidado, porque a Itália ela é muito perigosa, entendeu? Então, você vem passar férias, assim, e você corre o risco de nunca mais voltar para o Brasil, como eu fiz. Enfim, quando eu cheguei aqui na Itália, eu saí de um sonho para um pesadelo, né? Porque imagina, eu vim passar férias e não tinha estrutura nenhuma, não estava pronta para ficar aqui na Itália. E daí para mim foi muito difícil, porque eu não sabia a língua, não sabia o que fazer, para onde ir. A gente pergunta informações sobre o mercado de trabalho italiano, todo mundo joga um balde de água fria em você, né? O pessoal assim bem simpático. Aí daí o que acontece? Eu decidi descobrir como que eu posso encontrar trabalho na Itália, né? Eu não aceitava o fato de eu não posso trabalhar na área. Então, eu me inscrevi no mestrado aqui na Itália e estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Foi aí que começou a minha história realmente aqui na Itália, né? Tipo, começou com você nunca vai trabalhar como psicóloga na Itália, eu não aceitei. Mas não só aceitei, como fui buscar recursos para entender como funciona, porque para mim não é verdade, né? Que a gente não possa trabalhar na área aqui. E eu descobri o como. E desde lá eu acompanho, tipo, né, pessoas a encontrarem trabalho aqui na Itália. Marcela, em nossa conversa fora do ar, você trouxe um ponto muito importante, que é quebrar o complexo de vira-lata do brasileiro. Como isso pode ser desfeito, então, já que muita gente, quando pensa em trabalhar fora, ela pensa no trabalho de lavar pratos, de descascar batata, de ser faxineiro, nada contra essas profissões, mas como nós podemos quebrar esse complexo? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é que eu digo que a gente vai conquistar o nosso lugar no mundo, né? Nesse caso, o mundo Itália. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa ter muito claro aquilo que ela quer fazer. Então, se o objetivo dessa pessoa é descascar batata, tá tudo certo, mas ela precisa saber como encontrar esse trabalho na Itália. E daí, aonde que entra o complexo, né, do cachorro vira-lata? É que muitas vezes a gente se sente menos do que os outros. Um exemplo básico. Eu chego no Brasil e digo assim, ó, gente, essa caneta é italiana, entendeu? O pessoal, entendeu? Às vezes custou 30 centavos, né? Mas vai parecer que é de qualidade, vai. Então, a gente já tem esse impacto quando a gente está no Brasil. Quando você chega aqui na Itália, eles vão dizer assim, ó, isso daqui é made in Italy. Entendeu? Porque eles valorizam muito a cultura e aquilo que eles produzem. Então, o que que acontece? Acontece um choque. Então, muitas vezes, quando a gente vem para a Itália, a gente vai estar numa situação de desconforto. Porque no início eu não vou falar italiano como um italiano, por exemplo. Né? Então, se eu não tô, se eu não vejo isso como uma vantagem, se eu não entendo que o meu sotaque, quando eu falo italiano, significa somente que eu falo outras línguas que o italiano não fala, mas se eu vejo isso como alguma coisa a menos, vai ser isso que as pessoas vão interpretar. Né? Para você ter uma ideia, eu nunca fui discriminada aqui na Itália, né? No mercado de trabalho italiano. Então as pessoas nunca, tipo, brincaram ou tiraram onda, e não é que eu sou um gênio, tipo, das línguas, não, né? Tipo, mas vai da nossa postura. Então, como que a gente combate entendendo o nosso valor? Valorizando o nosso jeitinho, né? Então eu comecei o meu trabalho aqui na Itália fazendo muitos treinamentos, né? Então assim, eu trabalhava numa empresa onde as portas, tipo, os muros era tudo de vidro e as pessoas dentro da minha aula de capacitação, todo mundo ria como loucos, entendeu? Parecia que eu estava fazendo stand-up, mas eu estava dando treinamento, ensinando a comunicar, né? A resolver problemas.
E as pessoas passavam, essa pessoa é louca, só pode, ela não tá fazendo trabalho, mas eu não tô Mas nem o aí. público era de italianos ou de brasileiros? Público de italianos, de brasileiros, outros estrangeiros. Por quê? Porque eu trago, tipo, vídeos de comédia, tipo, eu faço brincadeiras. Por quê? Esse é o meu método. Não é que eu vou mudar. E isso é que me faz e me torna um profissional único. É o meu jeitinho, o meu sorrisão, o meu sotaque. Então, é isso que a gente precisa valorizar. Eu, no começo não, mas hoje eu não me sinto menos do que ninguém, né? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente não é menos só porque eu nasci no Brasil. Inclusive, não sei se você vai fazer essa pergunta, mas eu estou antecipando, ele vai me matar. Inclusive, é muito comum as pessoas me perguntarem: Marcela, tem trabalho para brasileiro? É. Tem trabalho para brasileiro, Marcela? Mas é uma pergunta que não existe, porque o que acontece? Se a gente vai num anúncio, nas ofertas de emprego, não vai ter escrito requisito ser brasileiro. No máximo, Mas a gente fica ali com aquele pé atrás do preconceito do estrangeiro. exatamente, no máximo, na entrevista, vai ter, tipo, língua português. Mas não vai ter. Os italianos, daí eu falo para todo mundo que está nos escutando, de uma vez por todas, os italianos, eles vão selecionar em base às tuas competências. Então, assim, todo mundo que eu acompanho, eles trabalham na área. Eu teria 1000 exemplos para dar. Tipo, vou dar um, que daí só para deixar, que aconteceu, tipo, essa semana. Ela é uma jornalista, trabalhou no Brasil, ela chegou aqui há pouco tempo para fazer a cidadania, e ela trabalhava dando aula de inglês, né? O italiano dela é bem básico, e, enfim, ela recebeu todas as instruções necessárias, e ela conseguiu trabalho numa escola bilíngue, né, que a gente chama, que é tipo inglês e italiano, e está trabalhando como professora aqui. Por Interessante. exemplo, por exemplo. Sim. Então não tem trabalho para brasileiros, né? Tem trabalho para pessoas competentes. Daí você tem que fazer a sua parte, né? Se eu estou falando com pessoas competentes, daí tem trabalho para você, sim. Inclusive, tá faltando pessoas competentes, né? Em quais áreas? Vamos lá. Na verdade, eu sempre digo que em todas as áreas, mas vamos falar sobre as áreas mais quentes. As áreas mais quentes são sempre tecnologia, então o pessoal da área de informática. Vamos lá, o pessoal da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal especializados, deixa eu ver outras áreas. Essas são as áreas mais, por exemplo, o pessoal da área de engenharia, né? Engenharia também é uma área bem quente, mas eles também não conseguem encontrar pessoas na área administrativa, que é uma coisa bem básica, né? Inclusive aqui na Itália, eu também tenho clientes que eles já trabalham, acompanham a carreira deles. Então, eu vejo a dificuldade deles para poderem encontrar pessoas, né? Tem um cliente meu, por exemplo, que passou praticamente 10 meses para encontrar 3 pessoas que estão entrando agora, desde o início do ano, 3 pessoas na área administrativa, na área de contabilidade. Então, para você ter uma ideia. Então, assim, se você é uma pessoa competente, você consegue sim trabalho na Itália, né? Isso sem dúvida. Aqui no Brasil nós temos a CLT e na Itália, como é que funcionam os contratos de trabalho? São bem diferentes dos nossos? Sim, vamos dizer assim que praticamente aqui na Itália a gente tem 2 tipos de contratos. A gente tem o contrato determinado e o contrato indeterminado. Contrato determinado aqui na Itália significa dizer que você vai trabalhar por um período, né? Aquele contrato ele vai ter um prazo, que pode ser, não sei, de 3 meses, 6 meses, um ano, etc. E que ele também tem regras, porque ele não pode ser renovado até 6 vezes, daí depende, né? Então ele tem regras até onde ele pode ser renovado. Se ele passou dessas regras, a pessoa automaticamente vai ter o contrato indeterminado, mas muitas pessoas já recebem o contrato indeterminado. O contrato indeterminado, ele é como se fosse um contrato, como é que eu posso dizer? Aí no Brasil, a gente, como se fosse um servidor público, tipo, tem a segurança de um servidor público. A estabilidade.
Estabilidade, exatamente. É claro que há 10 anos atrás, esse tipo de contrato indeterminado, ele era muito mais rigoroso, né? Então, hoje ele é muito mais flexível, mas aqui na Itália, você não pode mandar uma pessoa embora que não seja por uma justa causa, né? Então, eles respeitam muito os contratos. Então, assim, para você ter uma ideia, 10 anos atrás, tipo, a empresa ela poderia ter menos de 15 funcionários, ela poderia, tipo, estar falindo e mesmo assim não era justificado a demissão de um funcionário. Uau. Então, assim, a Itália, ela sempre foi muito em prol dos trabalhadores. Que eu não estou querendo dizer que aquela estrutura era positiva para o mercado geral, né? Então, hoje, o mercado, principalmente, tipo, qual é a tendência desse ano? Né? O mercado ele é muito mais flexível. Tipo, as próprias pessoas estão pedindo demissão, e isso eu tô achando bem legal, porque daí traz uma maior flexibilidade, né? Tipo, então, as pessoas, eu não gostei daqui, eu vou mudar, então traz essa flexibilidade que geralmente o mercado de trabalho italiano não tinha. Ele era bem rígido, porque ninguém saía, né? Se ninguém sai, ninguém entra. Você tem que esperar a pessoa se aposentar. Ou morrer também, tô brincando. Mas assim, né? Tem carreiras, por exemplo, carreiras nas universidades. É isso, ou a pessoa se aposenta, ou, né, não vou dizer de novo, é a única chance de alguém crescer, né? Então, porque era Sim. muito rígido. Era muito rígido, muito rígido. E Marcela, estamos na Rádio Justiça, uma rádio do Judiciário, muito ouvida também por advogados, estudantes de direito, magistrados. Por isso eu te pergunto, com esse perfil jurídico, a pessoa então consegue trabalhar na Itália? Quais os caminhos que ela deve seguir para conseguir? Ótimo. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de pessoas graduadas é se a tua graduação é uma profissão reconhecida ou não é uma profissão reconhecida. Nesse caso, obviamente, a gente está falando da área de direito, que é uma profissão reconhecida. O que acontece? A gente tem vários percursos, na verdade, né? Vamos dizer assim, se eu quero trabalhar como advogado na Itália, eu preciso fazer o reconhecimento profissional aqui na Itália, né? Então, eu tenho que pegar os meus documentos, enfim, tem processos para eu fazer esse reconhecimento profissional. Ou ainda, que também é uma possibilidade, eu posso trabalhar na área jurídica, ok? Sem precisar ser um advogado. Por exemplo, eu posso trabalhar como legal assistant, né? Que seria assistente de um. Como é que eu posso trazer em português? Um assistente de um advogado, né? Então, tem áreas dentro do jurídico que eu posso trabalhar sem nenhum problema, sem precisar reconhecer o meu título de estudo, né? Vou citar um outro exemplo. Eu sou psicóloga, que é uma profissão reconhecida. Se eu quero trabalhar como psicóloga clínica, eu tenho que fazer o reconhecimento profissional para receber o título de psicóloga. Se eu quero trabalhar como psicóloga do trabalho, por exemplo, na área de recursos humanos, eu não preciso. Para falar, já que a gente está com o pessoal da área jurídica, né? Então eu posso falar, você só precisa fazer uma declaração de valor. Ok? Que é para dizer que o teu documento, que você realmente é uma pessoa graduada, né? Então, assim, vai depender daquilo, do cargo, daquilo que a pessoa quer fazer. Porque tem possibilidades, e muitas vezes as pessoas não têm muita. Tipo assim, porque o que acontece? É um processo que demora tempo, né? Você não pode, tipo, de hoje para amanhã. Depende muito da profissão. Na área jurídica, ela vai demorar um pouco de tempo. Então, muitas vezes as pessoas, enquanto está esperando, está trabalhando em outros cargos, né? Essa também pode ser uma possibilidade. Esse reconhecimento, como é feito do diploma universitário aqui na Itália? Ok. Para fazer o reconhecimento profissional, a gente tem que recolher todo o histórico escolar, todos, né? A gente tem que fazer uma tradução juramentada, tem que fazer também apostilar. Na verdade, aquilo que eu aconselho para todo mundo é: você quer fazer um reconhecimento profissional na área da jurídica, você vai no Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde não, vai no Ministério da Justiça aqui na Itália,
reconhecimento profissional. Então, ali vai ter uma série de documentos que você precisa fazer, que basicamente você vai pegar tudo aquilo que você estudou no Brasil, vai reconhecer, apostilar e vai levar para o Ministério da Justiça aqui na Itália. Então, mais ou menos são esse o processo. O que acontece depois? Depois, teria que verificar se você vai precisar fazer uma prova ou não, né? Depois, geralmente, você faz uma prova, você vai fazer um estágio curricular aqui na Itália, e esse estágio dura alguns anos. Então, você vai trabalhar num estúdio, por exemplo, de um advogado. Lembrando que é diferente, por exemplo, de um médico, né? Assim, vamos dizer assim, o corpo humano é basicamente igual, né? Já leis você precisa estudar, né? Então, porque são diferentes, então você praticamente tem que estudar, então você precisa ter essa disponibilidade. Aquilo que as pessoas também fazem para um pouco, tipo, deixar um pouco mais simples esse processo faz o reconhecimento em Portugal, e depois que você é reconhecido como advogado na Europa, você pede o reconhecimento aqui na Itália. Lembrando que esses processos de reconhecimento, eu não dou nenhum tipo de assessoria, né? Tipo, a minha assessoria é currículo, carta de apresentação, como encontrar trabalho. Então, eu estou dizendo para vocês a minha prática, né? Porque eu tive vários alunos, clientes que fizeram isso. Mas essas são passos que precisam ser atualizados sempre, porque eu posso estar dizendo uma coisa hoje que amanhã eles podem mudar e criar outras regras, né? Mas basicamente é esse o processo. Então, fazendo esse circuito por Portugal, ganha-se um pouco mais de tempo e o reconhecimento para trabalhar em toda a União Europeia. Quando você é psicólogo, quando você é advogado em Portugal, você é reconhecido como um título válido na Europa. Isso não significa dizer que você pode atuar em toda a Europa, isso é diferente. Né? Então, você não pode atuar aqui na Itália, você é um advogado reconhecido em Portugal. Você pode pedir aqui para se tornar um advogado na Itália. Ah, bem Então, explicado. Então, as tem que pessoas fazer essa fazem isso. validação também na Itália, mesmo sendo o certificado sendo reconhecido em Portugal, quando chega na Itália, tem que fazer também esse pedido para reconhecimento. Exatamente, mas isso vai evitar, por exemplo, provas, né? Então, isso deixa o processo mais simples nesse sentido. É mais fácil Certo. reconhecer um título em Portugal do que aquele brasileiro. Mas fácil, gente, porque fácil não tem nada, né? Eu tô querendo dizer que o processo ele é mais simples, tem menos etapas. Você conhece Né? muitos advogados brasileiros aí na Itália? Sim, sim. Sim, eu conheço seja advogados brasileiros, né, que trabalham realmente são advogados, e sejam pessoas que trabalham na área jurídica, que foi a segunda opção, que é a opção, vamos dizer assim, já que a gente está falando mais fácil, que é a opção mais fácil. Como se fosse um E, prático, né? não, na área jurídica significa dizer que eu não preciso ser advogado, eu só preciso ser formado na área, porque são duas Entendi. coisas diferentes, né? E também conheço advogados que mudaram de área, né? Por exemplo, tem uma advogada, que inclusive eu vou estar conversando com ela próxima semana, está fazendo uma live, por exemplo, ela saiu da área do direito e foi para a área de informática. Às vezes acontece. Que não é Isso. obrigatório, né? Obviamente, mas às vezes as pessoas elas querem mudar de área, elas querem fazer uma transição de carreira. E já que estamos falando de outras carreiras, saindo do mercado jurídico, quais são as outras profissões que estão em alta aí, as que estão mais contratando? Então, como eu falei, aqui na Itália esse ano, ele deu um boom no mercado de trabalho italiano. Então, eles estão procurando profissionais de todas as áreas. Aquilo que eu sempre aconselho para você que está me ouvindo, porque inclusive eu posso dizer para você, olha, tá bombando esse ano a área de enfermagem, né? Mas eu acredito que você não vai fazer uma graduação, né? Então, aquilo que eu sempre aconselho é que habilidades você tem, o que é que você sabe fazer, que competências você tem, daí você procura emprego na área. Então, eu sempre digo que é de dentro para fora. Então, a gente pode estudar o mercado de trabalho italiano, a gente pode entender, né, tipo, as tendências, aquilo que está acontecendo, mas
cada um tem as habilidades, né? Se eu sou formada em engenharia civil, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar trabalho na minha área, né? Então é isso que eu aconselho as pessoas. Então, a coisa não é o que é que eu quero fazer, mas a estratégia. É claro que você tem que ter claro, né? Mas tipo, eu acompanho pessoas de todas as áreas, né? Sim, mas você pode citar algumas, assim, profissões mais procuradas ou mais necessitadas de contratação? Então, vamos lá. Como eu falei, toda a área de tecnologia, né? A Itália, depois da pandemia, ela precisou se, tipo, ficar mais tecnológica. O que acontece? A Itália é um país tradicional. Isso significa dizer que era tudo muito burocrático. A pessoa, para qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá pessoalmente. Não tinha a tecnologia que geralmente a gente já tem no Brasil há mais de 10 anos, né? Então isso significa dizer que a pandemia empurrou a Itália para melhorar a área de tecnologia. Então, tudo aquilo que envolve informática ou engenheiros dessa área é uma área que eles estão precisando muito, mas também a área, por exemplo, a área de marketing, né? Aqui na Itália, tipo, por exemplo, né? Eu vivo na cidade de Como. Tem uma das minhas clientes que ela trabalha para um estúdio aqui de arquitetura, que é um estúdio muito famoso e que trabalha assim com clientes que eu não vou nem dizer o nível, né? Ele não tem um site, então não tem uma presença online. Aquilo que eu estou querendo dizer é que as coisas aqui são um pouco atrasadas nessa área. Então, com a pandemia, eles estão sentindo a necessidade e não tem profissionais. Uma coisa, inclusive, muito engraçada, né? Porque tem um pessoal da área de vídeo, áudio e vídeo, que tem um monte de vagas agora para o pessoal para trabalhar no TikTok, por exemplo. Né? Então, assim, na verdade, tem emprego em todas as áreas. Vamos lá para a área da saúde, como eu falei, médicos, enfermeiros, né? Eu tive, tipo, alunas no Brasil que chegaram aqui com um contrato, que não tinha na área de enfermagem. Então, na verdade, as pessoas que eu acompanho no meu dia a dia são todas as áreas. Todas as áreas, todas. Tipo, há mais de 7 anos que eu trabalho nessa área, né? Que eu trabalho acompanhando pessoas para o mercado de trabalho italiano. Então, assim, eu já vi de todas as áreas. Então, assim, arquitetura também é um mundo, né, grande. O pessoal, psicólogos, né, o pessoal da área administrativa, engenheiros é o que eu mais tenho. Muitos engenheiros, tem o pessoal da área da administração, business intelligence. Então, assim, porque a Itália, como todo país, ele vai precisar de profissionais em todas as áreas. Sim. É claro que eu estou sempre falando que é o meu público é o público graduado, né? O pessoal que é um pessoal já especializado. Mas também, aqui, talvez é uma informação curiosa, aqui, por exemplo, o pessoal que trabalha nos trabalhos operativos, né? Tipo, por exemplo, pintor. Às vezes dá vontade de mudar a carreira, porque o pintor ganha muito bem aqui, entendeu? O que o pintor ganha por dia, eu vou aprender a pintar. Então, aqui é muito reconhecido as áreas de serviços, que no Brasil, né, não é assim. Então, Sim. aqui eu vejo que tem esse equilíbrio entre as profissões. Então, às vezes a pessoa assim, o que eu quero fazer? Eu quero ser chefe de cozinha, né? E então eu quero trabalhar como vendedora, né? Eu quero trabalhar como secretária, né? Sim. E também a exigência, já que a gente também pode citar isso, a exigência é diferente. Então, por exemplo, me disseram que no Brasil, uma recepcionista tem que ser graduada em administração. Gente, né? Para que o recepcionista precisa entender de marketing, contabilidade? É porque é claro que as recepcionistas no Brasil faz de tudo, né? As recepcionistas aqui na Itália realmente recebem as pessoas e acabou ali. Então, muitas vezes na área administrativa, eles nem pedem graduação. Ou muitas vezes eles assim, pessoal formado em exatas. Eu falei, metade da população. Você pode ser mais específico? Mas é humanas. Então, realmente é a tua competência, aquilo que você pode oferecer que faz a diferença. A tua estratégia, como é que você vai comunicar. Não é chegar aqui na Itália como coitadinho, não. E a importância de dominar o idioma italiano é o diferencial ou não?
Sem dúvida. Se não parla italiano, não lavora in Itália. Né? Se Não, você não não labora. trabalha, você não fala italiano, você não vai trabalhar na Itália, porque os italianos eles não falam outra língua. Nem o inglês? 18% dos italianos falam inglês meia boca. 18%. Que esses daí estão tudo concentrado em Milão e nas cidades, como é que eu posso dizer? Nas cidades de arte, né? Nas cidades turísticas. Agora eu não me lembro que é de número, né? Sou formada em humanas, a propósito. Eu acho que é 6, 7, 8% dos italianos declaram ter um ótimo inglês. E não sei se você já falou com um italiano em inglês, né? O inglês dele é assim, ó, bem macarrone, com um sotaque assim, bem lindo, para não dizer outra coisa. E é assim, aqui na Itália, quer trabalhar na Itália, tem que falar italiano. Isso é inegociável. E qual o nível mínimo para trabalhar? A1, B1, Isso B2? vai depender daquilo que eu quero fazer. Então, como você falou, eu quero trabalhar descascando batata, assim, né? Conseguindo comunicar com o time e sabendo que batata é patata, tá ótimo, né? Porque senão vai mandar você pegar as coisas, você não vai entender. Então, tem no básico, tá bom, né? Depois, se você já quer trabalhar, tipo, na área administrativa, onde você vai precisar escrever, etc., eu sempre jogo para cima, tá? Então, eu já dizia, um B1 ou B2, você precisa ter um italiano intermediário. Já se você quer trabalhar como advogado, por exemplo, né? Que você precisa escrever, precisa ler muito bem. Quer trabalhar como jornalista, você precisa ser fluente. Aí é que tá, né? Eu não posso querer trabalhar como jornalista se eu não tenho um básico do italiano. E a Mas o forma de brasileiro comunicar. consegue trabalhar como jornalista aí? Então, jornalista a gente tem uma área bem grande, né? Uhum. Mas eu vou contar uma história. Para você ter uma ideia, ela é mexicana. Ela conseguiu, a gente não está nos Estados Unidos, tá? Mas tem, não sei, tipo, a região de Gênova, tem o jornal e Século. Ela tem uma coluna dentro desse jornal que ele é distribuído a nível nacional e essa coluna é espanhol. É dedicada para a Latinoamérica. O pessoal não entende que Latinoamérica, o Brasil também faz parte, que a gente fala português, mas a gente ignora essa parte. Aquilo que eu estou querendo dizer é que ela não só conseguiu trabalhar dentro de um jornal, como ela conseguiu trabalhar na língua dela, que isso é, tipo, impossível, né? Isso é muito difícil. Sim. Aonde que não sei, tipo, isso é bem, muito difícil. Mas tem o pessoal que trabalha, sim, na área, né? Porque jornalista você pode trabalhar escrevendo blog, artigos, né? Você pode, agora com a área do marketing, Instagram, então, produzindo conteúdo. Então, a área do jornalista é bem ampla. Sim. Vamos lá, Marcela. Quais são os erros mais comuns, então, Marcelo Oliveira, que os brasileiros acabam cometendo, hábitos que eles levam daqui quando procuram emprego na Itália? Primeira coisa, procurar trabalho no Brasil é diferente de procurar na Itália. Por quê? Então, o método que você utiliza no Brasil não pode ser utilizado aqui. Por quê? Vou falar só do currículo, tá? No Brasil, a gente não usa a foto no currículo. Aqui você precisa. No Brasil, você precisa contar. Geralmente, o currículo ele é longo, né? Você tem que contar muitas coisas. Aqui você tem que ser objetivo. A forma com que você procura, por exemplo, vou falar da entrevista de emprego. Então, na entrevista de emprego no Brasil, geralmente a gente é mais relaxado, é mais informal. Aqui na Itália é formal. Aqui na Itália, se ele te faz uma pergunta, você tem que responder de uma forma objetiva. Aonde no Brasil a gente vai conversar mais, a gente vai demorar mais, a gente vai contar uma história mais rica. Aqui não. Eu te perguntei isso, você responde exatamente aquilo que eu te perguntei. Então a parte cultural ela conta muito. E aqui eu estou falando de detalhes. O como a gente procura, o como a gente escreve no currículo, o onde a gente procura, a nossa comunicação, né? Então, por exemplo, eu faço simulação de entrevista de emprego, eu vou dizer assim, se você fizer isso, se você comunicar dessa forma, eles vão interpretar isso. Por exemplo,
Normal. Por que você veio aqui para a Itália? A pessoa, não, porque eu vim casei por amor. A italiana vai pensar, isso daí vai se separar e vai deixar o trabalho. A gente não fala da nossa parte pessoal. Muitas pessoas se apresentando assim. Eu me chamo Marcela Oliveira, eu tenho 5 filhos, né? Os italianos já começam, né? 5 filhos, meu Deus do céu, né? Eu tenho 5 filhos, eu sou casado, não sei o quê. Não interessa. A gente não fala isso na entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, eu falo quem sou eu, o meu percurso, o meu background de estudo e trabalho. Não vou estar falando que eu tenho 5 filhos, um papagaio e 3 cachorros. Isso porque, né? Ah, mas você consegue chegar lá? Ah, não sei. Né? Então, aqui é muito separado a tua vida privada e a tua vida de trabalho. Então, a gente não fala nada disso na entrevista de emprego. A gente só fala aquilo que é necessário, aquilo que conta, aquilo que é um critério de avaliação. Ah, Marcela, mas os italianos querem saber se tem. Deixa eles perguntarem se eles querem saber se você tem filho ou não. Deixa eles perguntarem. Em que, inclusive, se perguntar, né? Tipo, meu querido, o que você está perguntando? Né? Você pretende ter filho? Eu sempre falo brincando, responde que não tem útero. Responde o que você quiser, entendeu? Porque não interessa a pessoa, a tua vida pessoal não interessa. Né? Então, aqui é muito separado. Outra coisa que você comentou comigo, que eu achei interessante, é que você dá assessoria também para italiano. O italiano não sabe procurar emprego? O que acontece aí? Não sabe. É a mesma coisa que a gente dizer que um brasileiro, ele sabe fazer currículo, sabe procurar emprego. Não sabe. Então, eu dou assessoria para italiano, sim. Né? Então, a gente trabalha com desenvolvimento de competência, a gente trabalha, que é até engraçado, né? Vou dizer, vocês acreditam que eu dou treinamento para os italianos, dizendo para eles como eles devem selecionar aqui na Itália? Para os O absurdo. patrões, você está falando? Para o pessoal de recursos humanos, né? Porque eu sou formada em recursos humanos. Então, eu digo como que deve ser o script de perguntas, né? O que eles têm que observar dentro de uma entrevista de emprego. Você vai dizer assim, ó, ela vem do Brasil dizer pra gente como é que a gente vai selecionar, não interessa. Tipo, essa é a minha área de competência, então eu ensino para eles. E a mesma coisa são italianos. Eu tenho italianos, né, clientes italianos nascidos na Itália com background italiano, onde eu vou corrigir o currículo. Tá tudo errado. Faz uma foto melhor, comunica melhor, não tô entendendo. Porque eu sou uma pessoa bem direta, sou um amorzinho, né? Mas o pessoal me ama. E eu digo, se você comunicar assim, eles não vão te dar trabalho. Mas assim, o pessoal tem resultado, né? Então, sou bem direta, então eu digo assim, ó, eu ajudo eles por exemplo, eu vou nas escolas aqui, ajudar eles a escolher qual faculdade fazer, por exemplo, né? Então, eu faço orientação profissional, o teste vocacional, como também eu faço trabalho com transição de carreira. Então, tem italianos que eles têm muita dificuldade de fazer transição de carreira. Você lembra daquilo que eu falei, que aqui o contrato, segurança, para o italiano a segurança é fundamental. Então, quando eles têm um contrato determinado, eles não querem fazer uma transição de carreira, eles têm medo. Então, eu trabalho muito isso com eles, né? Depois que eu trabalhei 15 anos numa mesma empresa, como é que eu faço para me reapresentar para o mercado? Como é que eu faço para fazer uma transição de carreira? Como é que eu vou fazer o meu LinkedIn? Como é que eu vou explicar isso? Né? Teve uma italiana que eu acompanhei, que ela tinha uma graduação de 3 anos, e ela passou 10 anos para terminar essa graduação. 10 anos. A gente criou uma história tão linda, que, olha, a pessoa escutava a história e dizia assim, olha quanto essa pessoa é determinada. E ela conseguiu uma bolsa de estudo na uma das maiores universidades aqui da Itália, que é a Bocconi, na área de economia, e conseguiu trabalho na área de economia, porque a comunicação é importante. Talvez eu não falei para o pessoal que está nos ouvindo, mas o meu mestrado é em psicologia do trabalho e psicologia do trabalho e do marketing, né? Então, a minha técnica, o meu método é marketing aplicado à procura ativa de emprego. E você fez aí esse mestrado, né? Eu fiz o meu mestrado aqui, com bolsa de estudo, E pedindo uma, ajuda. e uma, e uma última questão, e a idade? Aqui no Brasil temos muita discriminação quando as pessoas passam dos 40. Na Itália também é assim?
40 as pessoas começam a viver aqui. É. Os italianos, a gente tem que entender o percurso, né? Os italianos, aqueles que estudam, né? Eles estudam, terminam a universidade entre 26, 27 anos. Eles não fazem estágio como a gente. Eles fazem estágio somente depois que eles terminam. Então, até os 30 anos, eles estão fazendo estágio e morando com a mãe. O brasileiro com 30 anos, ele já casou, já teve filho, ele já sente aquela pressão, né? Tipo, eu não venci na vida ainda. Aqui a coisa é devagar. É devagar, assim, ó, é um estilo diferente, né? Não é que é ruim ou bom, é diferente. Então, aqui, alguém com 30 anos, né? Eu me lembro de uma cliente que eu tinha, ela tinha 26 anos, ela desesperada, Marcelo, eu nunca trabalhei. Falei, igual todo mundo aqui, que tem a sua idade. Qual o problema? E ela teve o primeiro trabalho aqui, uma multinacional. Primeiro trabalho na vida aqui na Itália. Então, quem tem 40 anos, o teu currículo vai dar um show. Você vai ter pelo menos 5 anos a mais de experiência que o italiano. Pelo menos. E cargos e complexidade, porque assim, ó, o estagiário no Brasil, que trabalha, né, por exemplo, com arquitetura, engenheiro civil, estágio ele está acompanhando uma obra. Estágio aqui na Itália está fazendo xerox. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa desenvolve muito mais rápido. Os italianos, eles demoram um pouco. Né? Então, 40 anos é um bebê. E trabalho até que idade aí? E eu acho que ele é considerado, inclusive estava lendo esses dias, é considerado ativo para o trabalho, eu acho que é 69. Eu teria que conferir, porque eu com o número sou terrível, mas ele, tipo, considerado idade ativa para o trabalho, né? Então, não necessariamente precisa trabalhar até essa idade, mas aqui eles trabalham. Como eu falei, na universidade tinha um professorzinho que ele tinha dificuldade de sentar, coitadinho. Ele se jogava assim com as pernas dele, não reagia mais. Entendeu? Ele se jogava e dava aula. Entendeu? Então é assim, eles trabalham até tarde, eles são bem ativos, assim. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui na Itália, que foi muito engraçado, eu disse assim, olha como são queridinhas as vozinhas aqui, né? Eu vi aquelas vozinhas, todo mundo com os bebezinhos, etc. As vós que são bem legal. Eu descobri que eram as mães. As mães aí. Não era a avó, entendeu? Tudo mãe e avó. Tudo mãe e avó. Que para elas, tipo, 40 anos, ter filho pequenininho é bem normal. Tá na moda. Interessante. Eu esqueci o nome dela, aquela que acho que é Cláudia Raia, né? Que é uma coisa bem que ela. Não é Sim, agora com 55. eu não estou dizendo que eles têm filho com 55, né? Mas ela tá na moda da Itália. Aqui aqueles, você vê que são pessoas maduras que têm filhos pequenininhos, né? Sim. Porque, até se você pensar, com 30 anos eu tô na casa da minha mãe, com 33 eu não vou estar na minha casa tendo filho, né? Então, as coisas, elas acontecem, né? Precisam de mais tempo, né? Marcela, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a participação da Marcela Oliveira, ela que é mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e carreiras, mora na Itália há 10 anos e falando para nós como é trabalhar na Itália. Falou até do mercado jurídico e de outras profissões. Marcela, muito obrigado e as suas considerações finais. Para mim foi um prazer estar aqui, né? Eu amo aquilo que eu faço, eu amo ajudar brasileiros, né, e italianos a terem uma carreira dos sonhos. E se é na Itália, pode contar comigo. Vou deixar aqui o meu Instagram, que é o meu nome, Marcela Oliveira PT, que é de português. Você me encontra no Instagram, que eu sou bem ativa, faço várias lives, inclusive próxima semana eu vou fazer uma live com uma advogada, né? Então, Marcela Oliveira, PT, vejo vocês no meu Instagram e é isso, muito feliz em estar aqui. Muito obrigado.